A minha vida é interessante nesse aspecto. Meu pai era um imigrante húngaro. Aliás, eu falo húngaro, uma coisa muito difícil de acreditar, mas eu falo. Meu pai e minha mãe imigraram para cá depois da Segunda Grande Guerra, em 49, quer dizer, quase 4 anos depois da guerra, porque os comunistas entraram lá, os russos entraram e falaram, não, já sobrevivemos ao nazismo, agora o comunismo nós não vamos aguentar não. Aí vieram para o Brasil por uma oportunidade que teve. E aí meu pai era um empreendedor nato, ele era um engenheiro civil que tinha uma construtora. E aí ele já chegou no Brasil, já tentou montar o negócio dele, conseguiu montar uma empreiteira, teve empreiteira durante muitos anos. Queria que eu fizesse engenharia civil, eu não quis fazer, fui fazer administração de empresa. Eu não quis continuar, o ramo não me agradava. Ele chegou a ser um grande empreiteiro no Brasil. Na época construía muito para o governo, hidrelétricas, viadutos, pontes, metrô, fazia grandes obras. Então eu tive uma infância muito confortável. Depois ele teve dificuldade em receber do governo, não diversificou como os concorrentes fizeram. Muitos concorrentes de grandes empreiteiras diversificaram para petroquímica, para construção civil de shopping center, fazendo outras coisas e não só governo. Ele cometeu esse erro e aí ele acabou tendo que sair do negócio, porque o negócio começou a ir mal. E aí no fim eu fui fazer minha carreira sozinho, entrei na publicidade em 1981. Achando que esse mercado poderia crescer bastante, observando o mercado, achei que seria bacana. E aí o resto é história, fiquei quase 40 anos, 36 anos na publicidade. Aí saí da publicidade 36 anos depois e hoje estou em 7 negócios, 4 no mercado financeiro e 3 em tecnologia. Sempre fui muito inquieto, Reinaldo, muito inquieto. Sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu falei, eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial. E para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação. Agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem e não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também.